pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje vamos abordar a importância do número π para a matemática. Antes de mais nada, vamos relembrar um pouco da geometria e diferenciar a circunferência do círculo. Eu fiz os desenhos aqui para vocês da diferença entre a circunferência e o círculo, certo? Então vamos lá. O que seria a circunferência? A circunferência nada mais é do que essa borda, certo? Que vocês estão vendo. A medida dessa borda aqui, ok? Matematicamente falando, a circunferência ela é dada a partir de um ponto fixo, o centro, né? Onde todos os pontos que formam a borda são interligados por um segmento de reta que chamamos de raio, ok? Então, a circunferência nada mais é do que essa linha preta, né, que está aqui em volta, no caso a borda, isso aqui é a circunferência. E a forma da circunferência é o seguinte: C é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, a circunferência, quando você for fazer o cálculo da circunferência, você vai encontrar ela em unidade de medidas, como por exemplo, centímetros, metros e assim sucessivamente, ok? Já o círculo, ele é uma figura geométrica plana, ele é uma superfície e a sua medida é dada em área, ou seja, metros quadrados, ok? Então, por isso que eu coloquei esses pontos aqui dentro do círculo, para que vocês entendessem que ele tem o seu interior preenchido, ok? Então, ele também é uma figura geométrica plana e a sua medida ele é dado em área. A fórmula para o círculo a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Perceberam a diferença? Circunferência é somente a medida dessa borda, certo? Onde a união do ponto da extremidade com o centro forma um raio, ok? E a figura plana, círculo, também tem um raio na sua medida, porque ela também tem um ponto no centro. E esse ponto está interligado em um segmento de reta com a extremidade, ok? Mas o que interessa é o seu interior. Então, o círculo é calculado em metros quadrados e a circunferência é calculado em metros, digamos assim. Outro ponto importante do cálculo da área, tanto do círculo quanto da circunferência, por exemplo, é a diferenciação, ou melhor, a identificação do que seria o raio e o que seria o diâmetro de uma circunferência. Então, vamos fazer um segmento de reta concluindo aqui. Então, essa parte que vai de uma borda a outra da circunferência, passando pelo centro, a gente chama de diâmetro. Esse é o diâmetro. E o diâmetro, como se calcula a medida dele? Nada mais é do que 2 vezes do raio. Perceberam? Por quê? Se daqui para cá eu tenho raio e daqui até essa outra extremidade eu tenho diâmetro, significa dizer que eu tenho outro raio aqui. Correto? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Analogamente, a gente pode relacionar a circunferência como o aro de uma bicicleta, por exemplo. Vocês, quando observam a bicicleta de vocês olham para a calha e vocês percebem que tem uns aramezinhos que partem de uma extremidade ao centro da calha e todo mundo chama aquilo de raio. É justamente por essa questão, porque todo segmento de reta que parte de um determinado ponto da extremidade ao centro de uma circunferência é chamado de raio, entenderam? Vamos imaginar que isso aqui sejam 3 circunferências, ok? Uma dentro da outra.
Nesse ponto, nós vamos utilizar uma tesoura e vamos cortar. Ao cortar, a gente gera 3 segmentos de reta. Imaginem que isso aqui sejam 3 segmentos de reta. Cada segmento de reta desse, ele representa o comprimento da circunferência que foi obtida ao cortarmos nesse ponto, ok? Então, analisando isso, a gente obtém uma relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Como? Por exemplo, se medirmos uma moeda de R$1 e encontrarmos a medida da circunferência igual a 84,9 milímetros e medirmos o seu diâmetro e encontrarmos 27 milímetros, por exemplo, o que a gente deve fazer para correlacionar o comprimento da circunferência com o diâmetro? A gente vai pegar e dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, entenderam? Então, se eu encontrei aqui o valor da circunferência e o valor do diâmetro, eu apenas divido um pelo outro. Coloco 84,9 dividido para 27, e se vocês fizerem na calculadora de vocês, vai dar exatamente, ou aproximadamente, 3,1444. Certo? E aí a gente percebe que esse número é muito próximo do número π. E o número irracional π mede 3,14159225 reticências, assim sucessivamente, porque ele é um número irracional, ele é um número infinito, certo? Mas ao fazermos essa relação entre o comprimento da circunferência e a medida do diâmetro, a gente encontra um número aproximado de π, ok? Vamos para mais um exemplo. Se pegarmos, por exemplo, uma lata de alumínio, por exemplo, aquelas latinhas de refrigerante, e formos medir a sua circunferência, a gente pode encontrar, por exemplo, 220 milímetros, certo? E aí então a gente mede essa circunferência e depois medimos o diâmetro da circunferência encontrada. E a gente encontra, por exemplo, 70 milímetros. Então, o que a gente deve fazer? Dividir o comprimento da circunferência pelo tamanho, pela medida do diâmetro. Fazendo esse cálculo, nós vamos fazer o seguinte: 220 dividido para 70 vai ser aproximadamente 3,1428. E mais uma vez, a gente percebe que esse número é muito próximo de π. Logo, analisando os dois exemplos que foram mostrados, a gente percebe que sempre que houver a divisão do comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, a gente vai encontrar um número maior que 3 e aproximadamente 3,14. E esse 3,14 é o número de π, certo? Então, a gente conclui que o comprimento da circunferência dividido pela medida do diâmetro vai ser igual a π, certo? E π equivale a aproximadamente 3,141592,5 e assim sucessivamente. Por que a gente coloca reticências? Porque o número π é um número irracional, e por ser irracional, ele é um número infinito, certo? E a gente vai sempre encontrar essa relação entre o comprimento da circunferência e a medida do diâmetro igual ao número próximo de π. E π, por ser um número irracional, nós representamos ele matematicamente com essa letra grega igual a aproximadamente 3,14, certo? Por se tratar de um número irracional infinito, a gente aproxima ele para 3,14 para facilitar os nossos cálculos no nosso dia a dia. Então, gente, por hoje é só. Vou passar uma atividade para vocês vão praticar em casa. É bem simples, bem intuitivo. E qualquer coisa estarei ao dispor para esclarecer as dúvidas de vocês. Por hoje é só. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.